programa Quero Mais. O Dr. Kelvin está aqui fiscalizando. Nós estamos aqui com o Luiz Cláudio, zootecnista, e nós estamos também com o Kelvin, veterinário. É bom ver o irmãozinho dele, né? Parece um com o outro, né, rapaz? Só que não tem bigode, rapaz. O homem tá meio bigodudo, né? A gente gostaria de falar um pouquinho, antes de começar aqui a entrevista, é a segunda parte que a gente vai falar. E são muitas informações importantes que você vai obter na área rural, na área de leite, enfim, na área de plantio. E você tem que acompanhar até no final esse programa. Falamos para vocês também sobre Equatorial, essa empresa que está produzindo energia aqui em Goiás. Ontem foi 30 horas sem energia. Agora você imagina mexer com leite, galinha, porco e sem energia. Então, assim, é uma calamidade, infelizmente, que nós estamos passando. Além de a gente pagar altos custos, a gente ainda tem esse problema de fornecimento. Então, por favor, fica o recado aí, vamos melhorar. Goiás precisa ter... alavancar nessa área energética, por isso não pode um produtor passar 2 dias sem energia, senão aí atrapalha muito. Perde leite, morre muito galinha, então foi um desastre ontem. Mas hoje, se Deus quiser, nós estamos recuperando e estamos aqui com essas feras. Meu bom dia, viu? Bom? Obrigado, bom dia. Bom dia, doutor Kelvin. Bom dia, doutor Gael. Rapaz, parece mesmo. E aí, a gente gostaria de falar agora sobre essa matéria. Vocês estão vendo no fundo, a chuva já está dando brotinho. E aí, Luiz Cláudio, o gado já fica louco. Aqui ele está tá praticamente no silo ainda, né? A gente tivemos que adquirir um outro silo e assim mesmo o gado já fica olhando. E eu acho que não é interessante, não tem faixa, não tem nada. Qual que é a sua opinião? O interessante, sim, a gente está numa fase muito interessante agora, que a gente veio naquela época mais no meio da seca, né? Então a gente estava entrando com suplementação dos animais, né? E agora a gente já começa em outra fase, né? Que é uma fase de muita importância agora, nesse período, que é a fase de transição seca-águas, né? Então o produtor tem que estar muito atento à questão de nível de fibra na pastagem, né? Agora a gente tem uma situação inversa, né? A gente tem mais água do que fibra. Então, assim, o produtor tem que estar mais atento, atentar à questão de altura da pastagem, não entrar com os animais ainda, que às vezes o produtor está sufocado e aí tá caro, já tá caro, o produtor não fecha a conta, o produtor acha, não, se é um pastinho eu vou soltar o gado, e não, esse é o principal momento de você manter os animais mais no pasto, para a pastagem poder atingir o nível ideal de fibra e nutrientes, né? Porque se você solta o animal numa pastagem dessa, se o animal tiver já meio sentido, ao invés dele melhorar o score dele, ele vai piorar, porque aí tem mais água do que, na verdade, o nutriente que ele precisa, né? Então, o ideal momento agora é a gente manter os animais fechados até as chuvas firmarem mais um pouco. A chuva começou, nós estamos agora no mês de setembro, né? Meio de setembro, mais praticamente, 2023. Nós estamos aqui em Goiás, em Cachoeira Alta, que é a propriedade de Itaquero. E então, só para você sintonizar, saiu a chuva aí uns 10 a 15 dias, uma chuva ainda que foi ainda extemporânea. Uhum. Você acha que teria que ficar ainda quanto tempo ainda no silo? É que provavelmente, tudo vai depender do clima, né? Mas provavelmente aqui ainda vai mais uns 15 a 20, até 30 dias ainda para começar a colocar gado ainda. Uhum. Porque o pasto ainda tem muita água, né? Então, assim, você solta o animal, principalmente mais que são vacas de alta lactação, você soltar num pasto dele, ela vai perder muito score corporal, né? Então, e também produção de leite, né? Automaticamente. Justamente. Né? Dr. Kelvin, gente boa, rapaz. Foi muito falado no programa anterior aí, esse aqui que é o Kelvin, né? Na questão lá da montaria lá, né? Da companhia de rodeio. São Conrado. Então, se vocês verem aí, já está com mais de 4 mil visualizações, ajuda a crescer o número. Se crescer, vai gerar cesta básica e vocês vão ajudar. Lá vocês vão ver que o rapaz lá gosta de rodeio. Mas além disso, de gostar do rodeio, ele ainda também, hoje está fazendo um protocolo. Nós estamos fazendo um protocolo aqui na propriedade. E aí, falar um pouquinho sobre essa atividade que vocês vão fazer aqui hoje, protocolo. Bom dia, doutor. Hoje nós vamos fazer um diagnóstico de gestação no rebanho, né? Que é o primeiro lote. Esse rebanho que está fechado, está a condição, um score melhor para a gente trabalhar. Vamos fazer aos animais que tiverem positivo, vamos continuar no curral. Os que tiver vazio, vamos iniciar o protocolo. Hoje vamos fazer o D0, né? Daqui uma semana, né, 7 dias, voltamos novamente, tem o D9 até o D11.
E aí estamos procurando melhor índice para a gente ter uma reposição que é favorável para a fazenda, que a gente tem projetos futuros aqui na propriedade, melhorar o nosso rebanho, a nossa genética e a gente ser uma referência aqui na nossa região. Ô, Luiz Cláudio, uma coisa que é muito comum, eu achava que não era comum mais. O produtor vai gradear um pasto, vai fazer uma reforma de pasto, já acabou o pasto tudo, e ele vai lá, ele não faz análise da propriedade, ele não coloca calcário e ele não coloca adubo. E o que está sendo comum também é que ele vai ter pasto 1 ano, 2 anos. Depois vai voltar a mesma coisa. E aquele investimento que ele fez não compensa. Então, ao invés dele fazer 10 alqueires, parece que é melhor ele fazer 5 na técnica certa, que ele vai ter mais resultado. Não é verdade? Que o produtor, principalmente de corte, leite, ele tem que pensar na pastagem como uma cultura, igual a cultura da soja, igual a cultura do milho. Ele tem suas exigências, lógico que são menores do que às vezes uma soja, um milho. Mas você tem que pensar, o produtor tem que pensar primeiramente em ser um produtor de pastagem, né? Então o que vem depois tudo é consequência de uma boa pastagem. Então assim, a gente acompanha muito aí no campo, essa questão que o senhor falou, que o pessoal erra muito nesse ponto, né? Eu acho que o primeiro ponto é igual quando você vai no médico, né? Quando a gente vai num médico que ele não pede um exame, você fala, o doutor não é bom, né? Então você tem que... Você nem encostar no você, falar assim, nem pelar um coração, né? Você fala, esse cara... Então assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o análise de solo, que é o exame da terra, para saber o que ela vai precisar, né? Então diante disso a gente vai tomando as decisões no que fazer de acordo com a pastagem e com o objetivo do cliente também. Nós estamos no bate-bola aqui, né? Você está com o zootecnista Luiz Cláudio, também com o veterinário Kelvin. Kelvin, questão do bezerreiro. É um grande, assim, as pessoas gostam ainda de tirar leite bezerro ao pé. E a gente aqui já está com um bezerreiro há algum tempo. E você também, nas propriedades que você visita, mandando um abraço aí para o Gilberto, né? Para toda a agro-rural lá, que nos cederam esses manequins aqui para ajudar nós aqui no programa. Como é que está a situação do bezerreiro? Hoje, você acredita que tem um percentual muito grande ainda, que é o bezerro ao pé, que tira leite talvez em ordenha, mas tem o bezerro ao pé, ou ainda tira na mão? A questão do bezerreiro são duas vertentes e depende muito da realidade de cada produtor, né? Que hoje a gente já trabalhou com bezerro ao pé, hoje a gente tem o bezerreiro. Então, assim, você desenvolver o bezerreiro na sua propriedade, você também tem que estar preparado para os prós e os contras, né? Então aqui a gente já teve esse bezerro ao pé, então muitas propriedades ainda preferem, devido às vezes à mão de obra para cuidar desse bezerro, que exige uma dedicação, tem que ter um entendimento da área, ser conhecedor das doenças, ter um manejo ao nascimento dele, que são os detalhes muito importantes. Então, igual aqui você pode ver o nosso rebanho aqui, já um rebanho mais de gado europeu, então as exigências desses animais são mais. E tem um cuidado de esterilização, temperatura de água, temperatura de leite, qualidade de leite. Tem aquela, né, tem uma vertente muito importante, isso que é do bezerreiro com capim ou sem capim. Isso aqui a gente vai ter que fazer um programa inteiro e a gente ainda não dá conta de falar. Aqui tem seu pró e tem seus contras. Aqui na fazenda, eu até queria salientar com vocês, a gente teve um problema aqui, que a gente visita muita propriedade hoje, tem muita perca nos seus bezerreiros. Então, assim, às vezes pode ser uma má higienização, como a gente também, hoje você pode ver, essa bota minha que eu estou usando aqui hoje, eu já visitei muitas propriedades com ela, às vezes aquela propriedade está contaminada com alguma doença, igual a gente teve aqui, o criptosporídeo, né, que a gente fez exame nos bezerros, tinha grandes percas aqui, gastamos todo tipo de remédio, princípios ativos, variações, combinações para dar sinergismo, e a gente não estava solucionando esse problema. A gente chamou, quero mandar um abraço para o Fabrício aí, da MSD, o Thiago Torinho, que está aqui presente na fazenda hoje também, que dá essa assistência para nós aqui. A gente coletou o exame, né, a coleta de fezes desses animais, e foi diagnosticado criptosporídeo. Pelos esporos, né, a gente ainda não sabe se foi, como a gente comercializa muito rebanho de fora da propriedade, pode ter vindo com os animais.
E assim, é uma doença que ela já é positiva na fazenda. Então o que a gente deve fazer hoje é manter esse tratamento a vida inteira. Então assim, não tem como a gente parar. E se não fazer o tratamento de forma correta, a doença volta de forma mais forte. E continuar morrendo bezerro, que a gente tinha uma incidência aqui de morte aqui, vamos falar de 3 bezerros ao dia, 4 bezerros. Hoje eu fui na propriedade, visitei, mais de 30 bezerros ao mês tá tendo as percas, né? Então assim, a gente fazer, às vezes pode ser um problema de imeriose, pode ser um problema às vezes de uma verminose que está presente, então é importante saber qual que é a realidade para a gente poder indicar. Hoje a gente fez um tratamento aqui, quero até salientar com vocês, que foi com um Alocur, que é da MSD, o único produto do mercado que soluciona esse problema. E tem assim, as restrições desse produto também. Se você não fazer ele com antitóxico, uma vitamina, se o bezerro não mamar ao dia, pode levar o bezerro até a óbito. Então por isso sim, tem que ter um manejo adequado para resolver esse problema. Fazer que nem um ratinho aqui, né? Depois você põe papo. Trim, trim, trim. É porque o MSD, quem sabe, olha pra gente aí, né? Então, hoje, a gente sabemos que é muito melhor você ter um bezerro no bezerreiro do que você ter ele com a vaca. Porque grande parte das vacas hoje, ela já tira leite sem o bezerro. E a produção dela é maior. É maior. Já tem um percentual de quanto que é essa diferença? Esses dados? Não, eu não tenho em mente, posso pesquisar e trazer para vocês na próxima oportunidade que a gente tiver, mas assim, você explora mais a vaca, né? Porque a gente, quando tem, primeiro, que a gente não sabe quanto sobrou para o bezerro mamar, então hoje, por média, o bezerro tem que mamar, por exemplo, 2 litros cedo, 2 litros à tarde, é o mínimo que a gente pode oferecer, mas é uma suplementação com ração de bezerro, quanto tem a parte de ração bezerro inicial, quanto a parte de bezerro final, né? Então, e assim, o que eu olho mais... E na faixa de 3 meses, né? Ficar no bezerreiro. 3 meses. Depois de 3 meses ele o dobro do peso, a gente fala mais, o sério, a gente joga 3 meses, um dado que a gente precisa falar para o produtor que ele exige esse dado que esteja presente nas mãos dele. Mas o certo é o quê? Pesa na fita, ou seja, uma balança que você tem na propriedade, pesa o bezerro na hora que ele deu o dobro do peso. Pesa ele quando entra? Quando entra e quando sai. Deu o dobro de peso, a gente já retira esse animal. Eu aprendi agora, eu não sabia. A parte correta é isso. E assim, muitas pessoas já passam depois por segundo bezerreiro, né? Que é a parte que ele já começa, que esse animal é ruminante, que ele começa a ter contato com a fonte volumoso, com a ração, que tem mais o capim, né, que é a fibra. Vai embora. Isso. E muitas pessoas falam que hoje o sucesso da vaca do futuro é a bezerra do bezerreiro. Se você não dá, por exemplo, essa bezerra não desenvolver o rumen dela na quantidade, às vezes fica uma vaca bonita, mas ela não tem o seu aparelho digestório desenvolvido. Então aquela vaca, ela não vai ter uma conversão alimentar boa. E quer dizer então que as vacas às vezes pode comer que ela não desenvolveu, ela pode ser uma vaca de produção baixa. Mas é uma vaca que tem todas as características raciais para ser uma vaca boa. Mas com esse detalhe... Ela ralou lá. Isso. E também as doenças. Se você não tratar, por exemplo, essas doenças que a gente tem... hoje a gente tem um problema muito, ainda mais nessa época agora, de chuva, calor, agora vem a parte do carrapato, né? Que é um desafio muito grande na propriedade hoje, devido às resistências que tem. E assim, eu falo que o sucesso dessas bezerras estão em 3 vertentes, porque através de uma doença que ela pega, ela baixa a imunidade dela, leva a outras. Por exemplo, deu tristeza parasitária nela, então vamos fazer um tratamento, só que depois dela, se você não sarar, ela pode virar uma pneumonia. Como também... Porque ela baixou a resistência. Isso, na cura do umbigo começa tudo, por exemplo. Você não fez uma cura boa, ela dá os problemas de onfloflebite, onflorterite, são as doenças que dá devido à má cura de umbigo. Isso então pode tudo começa. Pegar um gancho para te dar uma pausa também, que o homem virou uma máquina, viu, gente? Eu vou ter que pegar um percentual. Tem um cara na cachoeira que ele forma o filho e depois pega um percentual. Eu acho que eu vou ter que pensar nesse negócio. Mas só para quebrar o gelo, nós temos também sobre bezerro. Você pode ver um vídeo aí do Tiãozinho. Ele cria uma bezerra excepcional e ele tem uma produção desde bezerra, ele cuida dela e nós foi vendo passo a passo se o Pablo não esquecer, porque ele esquece todas as vezes, ele coloca aqui o vídeo do Tiãozinho sobre a criação de bezerra para vocês dar uma alavancada no vídeo, né? Então é bom que
quebrado aqui. E aí o Torinho te passou uma colinha, e qual que é a colinha? Não, dando a dica, né? Aquele feedback. Quem que é o Batman e quem que é o Robin? Não, eu sempre sou autoridade, eu quero ser o Batman, né? Nós moramos em Gotham City. Aqui, por exemplo, aqui, opa, voltando ao programa aqui, por exemplo, isso aqui é uma novilha de primeira cria que a gente tem aqui na propriedade já. Olha pra você ver aqui. Uma novilha hoje que a gente prioriza, o ideal nosso, hoje que a gente procura é isso aqui. Uma novilha que tem uma estatura média, vai ficar... Ela tá até pequena ainda, isso, né? Mas assim, uma estatura média, a gente não quer que as vacas grandes hoje devido... Por exemplo, quando uma vaca consome 30 kg de silagem, por exemplo, a gente quer ela manter consome esses menos. um consumo menor, uma quantidade de leite que vai pagar a despesa da fazenda, então igual o Essa aqui, provavelmente, ela deve ter parido com 2 anos, né? Isso, olha pra você ver, olha aqui novilha show, olha aqui pra você ver, olha o ligamento central de ubre dela, bem colocado, é isso que a gente procura. Não ter aquela vaca deslocamento de ubre. E um consumo menor. Um consumo menor. E assim, gasta menos e ela dando a quantidade de leite fica melhor pro senhor, né? Que é o patrão aí. E o cara não tá dando para fechar a conta. Você que é produtor de leite, por favor, faça a conta. Não tá fácil agora. Nós estamos nas vacas magras e nós temos que sobreviver. E não pode desistir também, tá? Não pode, eu vou chutar o balde, vou vender, papapá. Para começar, todo mundo que entende um pouquinho da área, você tem que vender nas vacas gordas. Aí você vende só o seu gado. Não vende agora, tá? É outra dica importante que você tem que ter, porque hoje você vender a vaca, apesar que vaca não caiu muito de leite, não. O trem tá tão danado que você vai pedir um cara, o mesmo de um ano atrás que estava no momento positivo, ou 6 meses atrás, é o preço agora. Não caiu muito, não. Você ia... Como dizer, tem um João Seba lá do Instagram que ele fala um ditado, eu acho interessante. A gente tem que abrir a capa do zóio, como diz o ditado, né? Nada mais, hoje a gente está vivendo uma crise, quanto no gado de corte, gado de leite, criação de suíno, aves. Então, assim, eu acho que a gente está passando por um momento de turbulência, a gente tem que ter pensamentos positivos. Porque a gente desistir agora de qualquer coisa, vou vender meu gado leiteiro, porque ainda está mantendo os preços de gado de leite, a comercialização. A lei do mercado é aquela que a gente viu lá na escola, vocês vão lembrar todo mundo, lei da procura e da oferta. Então, assim, se hoje aparecer muito gado no mercado, por exemplo, de leite, todo mundo desistindo, quer dizer o quê? O preço vai baixar. Então, se a gente continuar na atividade, a gente tem briga de mercado. Então, o que a gente fala isso muito, por exemplo, agora. Estamos vivendo agora, já tem projeções, eu estava com um comerciante de gado, de corte essa semana, já tem projeção, ele já tem autonomia de fazer negócio aqui já de boi a 210, já para São Paulo. Então, assim, o que vai acontecer muito? Mas muita 210 é muito barato. Não, mas assim, o que barato, estava antes, já está tendo uma melhora. 180 aí, a né? posição que a gente estava, estamos enxergando uma certa melhora. Não, estamos vendendo vaca hoje, não Nelore, vaca cruzada, no 190. Né? Então, assim, já está vendo assim, já clareou alguma coisa, já né? clareou alguma coisa. Então, falando assim, então, o que é? A gente, quando chega, por exemplo, o preço melhora também, por exemplo, o que a gente faz? Começa a despachar a vaca. Aí na frente o que? Falta o bezerro. Então isso que os picos de mercado que a gente tem que prestar atenção, que muitas vezes a gente pensa a curto prazo, a gente tem que pensar a longo prazo, fazer um planejamento. Bom, por exemplo, outra coisa que estava me faltando no passado, o bezerro de cruzamento industrial. Está de falta. Esse ano a turma já foi para o bezerro. Quem vendeu o bezerro cara ano passado, quem teve, foi o bezerro cruzamento industrial. E faltou. Agora todo mundo já fez de novo. Então, assim, pode ter uma baixa nesse bezerro também. É isso que a gente tem que ficar atento. Não correr, aonde que vai o pessoal correr em tudo aqui no mercado, tomar cuidado. De manada, né? Todo mundo quer só tomar cuidado. A gente gostaria de falar duas questões, mas simplificado. Teve um ator global aí que fez uma matéria sobre o leite, defamando os produtores de leite, como produz o leite, para não beber leite. Cara, se você for ver na internet, você vai ver uma outra que era famosa também no passado, que já passou, que era a Xuxa Meneghel, fazendo campanha contra porco, para não comer carne de porco. Então, assim, esses atores globais, eu sei que esse vídeo nunca vai chegar, mas, quando você estiver acabando o sucesso, não dá bobeira, não. Você não vai atingir um mercado tão forte, tão alavanca o Brasil, igual o leite. São mais de 3 milhões de pessoas que estão envolvidas direto e indiretamente. Indiretamente, mais de 8 milhões de pessoas. Faz parte da cadeia de 3% a 4% de toda a população do Brasil.
você quer imaginar quantos? É 45 bilhões o movimento praticamente do leite no Brasil. Então, assim, emprega muita gente e hoje é fundamental. Agora, outra questão que a gente gostaria de falar também, para não ficar massificando nessa área, porque muitos da internet massificaram, é a questão da importação. Cara, se tem uma empresa que está importando leite, cara, a gente tem que saber o nome dessa empresa e não comprar dela, não. Porque ela tá massacrando o produtor rural. Ela está massacrando o produtor rural. E massacrando o Brasil, porque para também do Brasil render. Nós vamos ajudar a Argentina, Nova Zelândia, nós vamos ajudar a Europa, que vem leite subsidiado. E é um outro problema sério. O que acontece? Que é a coisa que é fundamental. Esse leite subsidiado, ele não tem, vamos falar, cuidados que tem que ter. O Brasil aqui, nós temos a CCS, se tiver alta não pode fornecer. Nós temos vários cuidados que nós temos que ter com a vaca. E ao contrário que acontece, muitas das vezes, com esse leite que está vindo de fora, não tem inspeção nenhuma. Vende a qualquer custo e para baixar, mas de qualquer forma. Se você tem um laticínio, ou você tem uma empresa, que você vê na mídia aí direto fazendo propaganda, seja Piracanjuba, ou que seja uma outra empresa, pode ser qualquer outra empresa, se vocês souberem que eles estão comprando leite importado, para com o produto dele. A hora que vocês parar, vocês vão ver. E eles não vão fazer essa bobeira de ficar comprando leite que não tem supervisão nenhuma, não tem questão nenhuma, é só para massacrar o produtor. Então vamos unir com o produtor e vamos mudar essa realidade. Voltando, senhor, para não dar muita ênfase, a gente está falando sobre boicotar essas empresas, esses artistas. Gente que é do lado do produtor, a gente tem que ser mais unido. Além da gente ficar dando visualização para esse tipo de pessoa que acha que o leite vem da caixinha, não vem da vaca. Hoje, olha aqui para você ver uma estrutura que tem quantas famílias que a gente... Nós empregamos... A empresa familiar tem aqui. Então, assim, salientar, a gente vê essas pessoas fazendo esse tipo de comentário, a gente deixa para lá, não vamos dar ênfase, X, Y, não. Essas pessoas hoje, elas não sabem, elas estão para fazer a cabeça das pessoas. É uma zona que aparece e produz. Só com um ponto que eu esqueci também, que acho que é importante falar. Você sabe que um produtor de leite que produz de 1.000, 2.000 litros, mais ou menos, a 2.000, 3.000 litros, ele arrecada mais para o município do que um supermercado maior da sua cidade. Por exemplo, se nós temos um supermercado grande aqui, pega a receita que dá uma propriedade dessa, de 2, 3 mil litros, não é o caso nosso aqui, né? Mas vamos falar 3.000 litros. Isso pega um supermercado, pega a receita de um, a receita do outro. Ele produz muito mais para o município e que vai gerar saúde, educação e outras fontes aí. Dê valor, por exemplo, assim, uma pessoa dê valor ao produtor. Ao produtor. Nós vamos lá, Luiz Cláudio, uma outra área muito importante, então, nós falamos aí de não levar para pastagem, nós falamos também da área que nós temos que ter os ingredientes, a terra precisa desses ingredientes, e hoje está muito comum o produtor fechar uma área menor e a outra área a gente plantar um silo, né? E tem que começar agora, né? Isso, o planejamento de plantação já tem, na verdade, já está sendo executado, né? O senhor aqui já está com a área, já está gradeada, esperando já para firmar a chuva, já para fazer o plantio. Esperando o dinheiro, né? também, que não esperando tá tendo. O dinheiro também, para começar, né? Então, assim, tudo, não pode ser tudo imediatismo, né? Você tem que ter um planejamento já para o ano que vem. Eu vou falar uma parte interessante, o produtor fica desmotivado, né? Não, eu vou parar, não vou vender, não vou. E aí acaba chegando o ano que vem e chega uma outra realidade, que a gente está tendo anos muito atípicos um do outro, né? Então, assim, o produtor, por mais que ele esteja na atividade, esteja desmotivado, ele tem sempre ter um certo planejamento para o ano que vem, principalmente nessa questão de produção de alimento, né? Nós conseguimos produzir um silo, apesar que tem fora do tempo, mas por R$100. Nós produzimos um silo e faltou um pouco a qualidade porque passou da hora. Agora nós já estamos plantando novamente. R$100 a tonelada. Né? Só para vocês entenderem, uma vaca comia 30 kg em média de quilo por dia. Aí você faz a matemática, o que ela vai comer por mês, o que um gado vai comer por mês. Mas se você deixar de produzir, você pode encarar, numa época mais difícil, um silo. Agora eu estou pagando R$400, porque o meu acabou e estou comprando de milho. A R$400 o silo. Porém, eu não vou fechar a conta. Não vai ser fácil fechar a conta. Eu estou misturando ele, tentando fazer. Mas você pode plantar e você tem que começar agora. Ah, tá difícil, tá. O que é fácil?
Mas e se virar daqui uns dias? Porque até pouco tempo, há 6 meses, nós fechava a conta, sobrava alguma coisa assim. Não adianta falar que não sobrava, que sobrava. E nós temos que tentar. E o grande pecado que eu sempre falo é assim, é melhor você ter o silo e não utilizado do que você precisar e não ter. Isso. Né? Então, assim, é melhor o silo tá na fazenda, ele pode ser armazenado até 2 anos dentro de um regime de armazenamento adequado, né? Então, coisa, assim, doutor, você segura ele que e é produz, muito mas importante. pode usar mais na frente. Né? As terras nossas hoje, apesar de tudo ter subido, então é difícil ter um dinheiro hoje para formar um alqueire de chão. Um alqueire de chão hoje está por volta de R$12 mil hoje você formar um alqueire de chão. Então você produzindo essa fonte de volumoso, você está ajudando a formar os pastos da fazenda. Então você começando esse ano, vou fazer 2, e aí você vai fazendo em pequenas áreas, você vê sua fazenda já está formada. E comercializa também. Tem Por a exemplo, opção o de Luiz Cláudio comercializar. Cleide já fez matéria conosco. O Cleide está lá produzindo e vendendo. Faz o silo e vende. Isso, né? E é uma maneira de comercializar. A gente não vai estender para esse vídeo não ficar tão longo. Vocês viram que o pessoal aqui não tinha o que falar. O que nós vamos falar? O que nós vamos falar? Já deu o segundo tópico aqui. E ainda talvez vai ter o terceiro. Né? O Pablo já está até rindo ali, porque o homem é manequim, o nosso manequim. Ele fica de fora ali, mas ele é o nosso manequim. Né? E a gente gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer o Luiz Cláudio, nosso zootecnista, o Kelvin, nosso veterinário. A gente tem que brincar um pouquinho para quebrar o gelo, mas é dessa forma que a gente faz o programa. É informação para o homem do campo. Informação para você que é um guerreiro e que alavanca, porque o agro hoje é que alavanca o Brasil. É mais de 60%, toda a arrecadação do Brasil é do agro. Então a gente está levando informação. E você fala que eu não tenho uma vaca, eu não tenho um gambá. Mas aí você relaciona com pessoa do campo. E você tem que saber o que acontece. E para isso você não pode perder o vídeo. E você vai estar ajudando em cesta básica. Nós demos 180 cestas. Acredito que a gente vai conseguir atingir as 1000 cestas básicas, que é o nosso pensamento. E para isso você tem que seguir até no final os vídeos. Se você não dá tempo, deixa o vídeo rodar lá no Wi-Fi que você já estava ajudando. Né? Então... Falando assim, pai, dá uma dica para os nossos telespectadores aí. Vai mandando as dúvidas. Sempre pegar um programa, às vezes não está no próprio comentário. No próprio comentário ali, ele pode ir que vocês vão lá. Isso, porque esse aqui, até há pouco tempo, não viu o vídeo não, sabe? Agora ele está começando a querer ver. Espectador assíduo. É o que eu te falei, lei da procura e da oferta. Começou a melhorar, nós melhora de cá também. Jeito, Então assim, você que tem alguma dúvida, algum tema, alguma pergunta, manda para nós, que às vezes a gente faz o terceiro tópico aqui, é de acordo com a realidade de cada um, manda a pergunta, o Pablo vai deixar o número de telefone nosso aí novamente, o que for preciso a gente vai fazendo aí, beleza? Beleza. Aí, ó, terminando, começou junto, termina junto, né? E tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigado a esse Deus maravilhoso por dar essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? E vamos juntos. Nós temos outras programações, vamos falar sobre farinha, talvez no próximo programa. Acompanha conosco e fique com Deus. Deus abençoe e programa Quero mais!